Uma saga sobre o reino dos demônios em Dragon Ball seria possível? Os demônios poderiam ter um importante protagonismo no futuro de Dragon Ball, onde possivelmente a aparição de uma ameaça dessa magnitude forçaria uma grande aliança entre os guerreiros mais poderosos de todos os universos. Eles são apresentados como os grandes inimigos dos anjos, o que significa que eles devem possuir um incrível poder sobrenatural que possa ser igual ou superior a dessas entidades. A última vez que foi mencionado um demônio em Dragon Ball foi sobre aquele desconhecido personagem que supostamente eliminou familiares, amigos e mestre de Jiren. Até o momento é desconhecida a aparência desse indivíduo, porém ele foi descrito como uma entidade demoníaca. Se por acaso em algum momento da trama for abordado esse cenário, seria interessante começar tratando a partir desse incidente. E ao mesmo tempo, abriria a oportunidade para que Jiren e o Universo 11 também formem uma aliança com Goku, Vegeta e Broly. Uma premissa importante a ser levada em conta é que esses demônios não se trataria daqueles seres do inferno que vimos no início de Dragon Ball Z, e sim um reino dos demônios onde habita criaturas incrivelmente poderosas e malvadas. E essas entidades malignas realmente existem na série, mas até o momento não foram precisamente apresentados. Algo parecido aconteceu em Dragon Ball Heroes, onde aí foram criados os Makaioshins. Curiosamente, também existe um reino demoníaco em Dragon Ball, no qual é descrito como um plano físico inferior e oposto ao universo conhecido, no qual é localizado um pouco abaixo do mundo dos vivos. Porém, infelizmente, até agora, não foi explorado. Canonicamente falando, até agora, só conhecemos mesmo Daburá. Claro que não podemos esquecer Sandland, um personagem novo do filme de Akira Toriyama. O protagonista Beelzebub é o príncipe do Reino das Trevas. E nesse filme, poderemos ter uma certa noção da quantidade de seres que existem nesse local. Mas em Dragon Ball, já sabemos que existe um ser com um nível altamente poderoso e perigoso, que eliminou toda a família de Jiren. Outro detalhe interessante é que o Reino dos Demônios existe em todos os universos e não só no Universo 7. Nos foi revelado também que um sobrevivente do Universo 13, universo esse que foi apagado por Zeno-sama. Esse personagem sobrevivente se chama Saha. Esse é um personagem criado oficialmente por Akira Toriyama, porém é exclusivo de Dragon Ball Legends. De acordo com sua descrição, se trata de um jovem espadachim e feiticeiro demônio que vivia no reino dos demônios do Universo 13. E curiosamente foi o primeiro personagem a ser apresentado dos universos destruídos pelo Rei de Tudo. Esse é um dado bem interessante que confirma que de alguma maneira, provavelmente, deve existir mais sobreviventes desses universos apagados. O que nos desperta a curiosidade em saber como seriam esses personagens. Bem, até agora esse personagem ainda não é canônico no universo de Dragon Ball, mas quem sabe algum dia Akira decida canonizá-lo, né? Assim como foi feito com Android 21, que agora é canônica no anime de Dragon Ball Super. O que nos abre a esperança de que outros personagens de Toriyama, tanto dos longas quanto dos games, venham a se tornar canônicos futuramente. Assim como também em Dragon Ball Heroes, que também existe muitos feiticeiros demônios super habilidosos. Sabemos que esses personagens ainda não são canônicos, mas quem sabe um dia Dragon Ball Super decida criar uma saga dos demônios introduzindo esses personagens. Acredito que seria muito interessante. Por outro lado, existe uma história bem pouco conhecida dentro da comunidade de Dragon Ball, onde se trata da primeira vez em que os anjos foram mencionados na série. E isso aconteceu muito antes deles aparecerem em Dragon Ball Super. E eles também estariam relacionados com a raça demoníaca. Antes que você possa pensar que isso se trata de uma teoria, já lhe digo que não. É um dado oficial e eu vou lhe mostrar agora. Um usuário chamado Todd Blankship, que é muito conhecido na comunidade, ele é um grande tradutor japonês que se dedica a trazer conteúdo da série, onde ele dá preferência em explorar pontos mais inéditos, onde ele usa dados que não são encontrados facilmente em sites populares. E nessa ocasião, ele compartilhou um trecho dessa página sobre Dragon Ball, que tem o título A Aventura Especial, que foi lançada no dia 18 de 11 de 1987, em uma edição especial da Shonen Jump. E nessa página,
nós temos alguns detalhes com informações especiais sobre alguns personagens de Dragon Ball. E um, em particular, nos chamou a atenção. Se trata de Akuman, um diabo do inferno que trabalha como um dos lutadores da vovó Uranai. E de acordo com algumas informações que se encontram em sua ficha, é dito que ele tem um profundo ódio pela raça dos anjos. Sendo essa a primeira vez em que os anjos foram mencionados em Dragon Ball, isso no ano de 1987. Um dado importante a se destacar aqui: quando Akira Toriyama criou esse personagem, obviamente não imaginava criar o Whis, Vados, Daishinkan e o resto dos anjos que existem em Dragon Ball Super. Bem, mas imagino que já naquele tempo, ao menos já deveria ter em mente alguma ideia básica. Uma ideia no qual ele relacionou um conceito de anjos e demônios. Na teoria, se existe demônios, também deveria existir anjos, e esse conceito veio a ser aplicado agora em Dragon Ball Super. Algo que curiosamente hoje em dia são mencionados mais os anjos do que os demônios propriamente. Mas uma saga dos demônios poderá acontecer em algum momento em Dragon Ball Super, e isso é muito possível e faria total sentido, já que temos um reino angelical governado por Daishinkan. Claro que deve aparecer uma contraparte desse reino. E um dado que vem acontecendo frequentemente em Dragon Ball Super é o retorno de certos personagens do passado em cada saga de Dragon Ball. Para a saga do Golden Frieza, por exemplo, tivemos o retorno do Imperador do Universo, obviamente. Para a saga do Goku Black, tivemos o retorno do Trunks do futuro. Para o Torneio do Poder, tivemos a volta do Android 17. Para a saga do Moro, voltou o Sagrado Senhor Kaiô. Na saga de Granola, tivemos o retorno de Bardock, mas em modo de flashback. Já no filme do Broly, tivemos a volta do próprio. Pro filme de Cell Max, tivemos a volta da Patrulha Vermelha e também de um novo Cell. Levando em conta essa premissa, uma possível nova saga deverá trazer de volta outros personagens do passado. E um desses personagens pode ser Akuman, sendo um pilar importante para a introdução do Reino Demoníaco. Com sua introdução na série, muito provavelmente ele poderia apresentar seu conhecimento sobre esse mundo maligno, onde conectaria o mundo real com o mundo dos demônios. Olha, acredito que uma saga como essa tem um grande potencial. Dragon Ball Heroes aplicou esse conceito. Porém, imagino que Dragon Ball Super poderia desenvolver melhor essa trama. E como foi dito antes, atualmente a única informação que temos de forma canônica na obra é que Dabura era o antigo rei dos demônios. Também acredito que Majin Buu tem algum tipo de relação com esse reino, já que suas origens ainda seguem sendo um grande mistério. Seria incrível se por acaso existisse outros seres parecidos com Kid Buu. Já pensou? Pois é, muitas possibilidades podem ser abordadas, já que traria de volta a relevância da raça Majin. Agora, eu quero saber a opinião de vocês. Acredita que seria interessante Dragon Ball introduzir a raça dos demônios à obra? Acredita que exista outros seres da mesma raça que Majin Buu? Comenta aqui embaixo que vai ser muito legal ler as mensagens de vocês. Muito obrigado por esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, eu vou continuar trazendo mais universo de Dragon Ball. E na boa, é bom demais, né? Muitas possibilidades para o futuro, muita coisa legal podem nos propor, muitas outras lutas inesquecíveis. E olha galera, em breve o anime vai voltar, e para vocês receberem a notícia, vocês precisam estar inscrito com o sininho ativado. Obrigado galera, até a próxima. Fui!